Nem todas as histórias da Bíblia são fáceis de ouvir, mas todas elas nos ensinam algo essencial sobre Deus, sobre as nossas escolhas e as consequências que vêm delas. Hoje, aqui no nosso projeto de leitura bíblica, em um ano, vamos caminhar por Gênesis 34, 35 e 36. São capítulos que falam sobre crise profunda, arrependimento, restauração espiritual e, acima de tudo, a continuidade do plano de Deus, mesmo quando tudo parece um caos. Fica comigo até o final, porque você vai ver como essas lições antigas continuam extremamente atuais e relevantes para a nossa vida hoje. E já aproveita esse comecinho. Se inscreva aqui no canal, curta este vídeo e deixe seu comentário. A sua participação ativa faz toda a diferença e fortalece esse projeto. Vamos começar por Gênesis 34, que nos apresenta um dos episódios mais difíceis e sombrios da história da família de Jacó. A filha dele, Diná, sai para conhecer as mulheres da terra e acaba sendo violentada por Siquém, o filho do governante local. A partir daí, uma crise terrível se instala. O pai e o irmão de Siquém tentam consertar a situação, propondo um casamento e uma aliança. Mas os irmãos de Diná, Simeão e Levi, estão consumidos pela raiva. Eles fingem aceitar o acordo, mas com uma condição enganosa: que todos os homens da cidade se circuncidassem. Enquanto os homens se recuperavam e estavam vulneráveis, Simeão e Levi atacam a cidade. Matam todos os homens, incluindo Siquém e seu pai, e saqueiam tudo, uma violência terrível, gerando ainda mais violência. É interessante notar que, na cultura daquela época, a honra da família era algo levado ao extremo. Isso pode ajudar a explicar a reação furiosa dos irmãos, mas de forma alguma justifica a crueldade e o engano que eles usaram. O ponto-chave aqui é muito claro: quando a ira e a vingança governam as nossas decisões, as consequências são sempre destrutivas e desastrosas. Jacó fica horrorizado, não pela vingança em si, mas porque a atitude dos filhos colocou toda a família em perigo. Isso nos leva a uma reflexão importante, e eu quero saber sua opinião. Como nós podemos lidar com a injustiça, com a dor de uma ofensa, sem permitir que a ira nos consuma e nos destrua por dentro? Deixa aqui nos comentários como você enxerga isso. Depois dessa crise terrível, chegamos em Gênesis 35, um capítulo de recomeço. É o próprio Deus quem toma a iniciativa e chama Jacó de volta ao lugar onde tudo começou para ele. Deus diz a Jacó: suba a Betel e habite ali. Edifique um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Betel significa casa de Deus. Foi lá que Jacó teve seu primeiro encontro pessoal e transformador com o Senhor. E para voltar a esse lugar, Jacó ordena que sua família se purifique. Eles precisam se livrar de todos os ídolos estrangeiros, todas as coisas que os afastavam da verdadeira adoração. Eles enterram esses ídolos debaixo de uma árvore, num ato simbólico de renúncia. Lá em Betel, Deus reafirma a aliança com Jacó. Ele muda oficialmente seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus, e renova a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. O capítulo também narra momentos de dor, como a morte de Débora, a ama de Rebeca, a morte trágica de Raquel ao dar à luz seu filho mais novo, Benjamim, e, finalmente, a morte de seu pai, Isaque. O ponto-chave de Gênesis 35 é poderoso. Muitas vezes, antes de nos levar adiante, Deus nos chama de volta ao primeiro amor, ao lugar de comunhão e entrega total. Ele nos convida a abandonar os ídolos que acumulamos pelo caminho. E eu te pergunto, existe algo que Deus tem pedido para você deixar para trás a fim de renovar a sua fé e a sua caminhada com Ele? Pense nisso.
Em seguida, temos Gênesis 36. À primeira vista, pode parecer um capítulo cansativo, apenas uma longa lista de nomes, uma genealogia. Mas ele carrega uma mensagem muito importante. Aqui nós vemos a descendência de Esaú, o irmão de Jacó. Esaú se torna o pai dos Edomitas, uma nação que prospera, que tem seus próprios reis e líderes, que se estabelece em sua própria terra. Ele se torna grande, rico e poderoso, mas toda essa prosperidade acontece fora da linhagem da promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Esaú escolheu seu próprio caminho, movido por interesses imediatos, e construiu seu próprio reino. Isso nos ensina algo fundamental: prosperidade material e sucesso aos olhos do mundo não são necessariamente sinônimos de aprovação espiritual ou de estar dentro do propósito de Deus. É possível ter tudo o que o mundo valoriza e ainda assim estar distante do plano principal de Deus. Essa é uma verdade que nos desafia. Você consegue diferenciar o que é sucesso aos olhos humanos e o que é viver o propósito aos olhos de Deus? Essa distinção é crucial para a nossa jornada de fé. Ao olharmos para esses 3 capítulos em conjunto, Gênesis 34, 35 e 36, tiramos lições poderosas para a nossa vida. Primeiro, Gênesis 34 nos alerta que decisões movidas pela ira, pela vingança e pelo engano sempre trazem destruição. A justiça humana, quando separada da sabedoria de Deus, gera mais dor. Segundo, Gênesis 35 nos mostra a beleza da graça de Deus. Mesmo depois de uma crise familiar terrível, Deus não abandona Jacó. Pelo contrário, ele o chama ao arrependimento, à purificação e à restauração. Ele nos convida a voltar para a casa de Deus, para o lugar de comunhão, e renova suas promessas sobre nós. Sempre há um caminho de volta. E terceiro, Gênesis 36. Nos lembra que o plano de Deus continua firme, mesmo quando os caminhos das pessoas se separam. Enquanto Esaú construía seu próprio reino, Deus continuava a tecer a história da redenção através da linhagem de Jacó, a linhagem da promessa. Deus nunca perde o controle da história, nem da sua, nem da minha. E, assim, seguimos firmes no nosso propósito com o projeto Leitura Bíblica em um Ano. Espero que a leitura de hoje tenha falado ao seu coração. Agora, peço a sua ajuda para continuarmos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora no canal para não perder nenhum vídeo da nossa leitura diária. Curta este vídeo, pois isso ajuda o YouTube a mostrá-lo para mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. E por fim, comente aqui embaixo. Qual capítulo mais te impactou hoje? Gênesis 34, 35 ou 36? E por quê? Eu gosto muito de ler e interagir com os comentários de vocês. Nos vemos no próximo vídeo, continuando nossa jornada pela Palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente.